Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 5, item 94, questão 7. Nós estamos falando de efeitos físicos, tá ok? Vamos lá? Uma vez que as manifestações espontâneas são frequentemente permitidas e mesmo provocadas com o objetivo de convencer, Parece-nos que, se certos incrédulos delas fossem pessoalmente o objeto, seriam mais forçados a se renderem à evidência. Queixam-se algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos o fazer-lhes dar alguma prova sensível? É interessante essa questão, né? Tem pessoas que é tão incrédula que mesmo vendo não acredita. Mas vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Os ateus e os materialistas não são, a cada instante, testemunha dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar a Deus e à alma os milagres de Jesus. Converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus que lhe diziam, Mestre, faze-nos ver algum prodígio, não se parecem com os de vosso tempo, que pedem que lhes façais ver manifestações? Se não estão convencidos pelas maravilhas da criação, menos estariam quando os próprios espíritos lhes aparecessem da maneira menos equivocada, porque seu orgulho os torna como cavalos empacadores. As oportunidades de ver não lhes faltariam se as procurassem de boa fé, e é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque não recompensa senão aos homens de boa vontade. Sua incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Vede bem que ela não impediu a expansão da doutrina. Cessai, pois, de vos inquietar por sua oposição, que está para a doutrina como a sombra está para o quadro, e lhe dá maior realce. Que méritos teriam se fossem convencidos pela força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade por sua teimosia, e essa responsabilidade será mais terrível do que pensais. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. Então, como disse quando eu terminei de ler a questão, mesmo vendo, não acreditam. E existe uma necessidade de que as pessoas evoluam a partir da sua própria vontade. É o livre-arbítrio. Os exemplos da presença de Deus, a perfeição da natureza e também as mensagens recebidas, as verdades, tudo aquilo que nos foi oferecido até esse momento, comprovam a existência dos espíritos e a possibilidade das manifestações. Mas algumas pessoas não acreditam, mesmo assim. Então nós temos que esperar o tempo delas. Nós tivemos agora contemporâneo, Padre Quevedo. E ele dizia sempre a mesma coisa. Isso não existe. Agora ele desencarnou. Será que ele está no plano espiritual vendo as coisas que ele dizia não existir? Então é assim. Idas e vindas vão nos esclarecendo. E aos poucos, todos vão aceitar essa verdade. Item 8. Acreditas que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Evocai-o, se quereis, mas é um espírito inferior que não vos dará senão respostas bastante insignificantes. Ele está se referindo àquela casa onde houveram as experiências que nós falamos nas semanas anteriores, né? Então, qual a finalidade, né, de evocar o espírito que provoca os fenômenos? Ele vai até continuar brincando, né? Então, é um espírito inferior ainda. Ele não tem ainda o que dá
para que nós possamos evoluir e aprender através dele. Então é desnecessário isso. Item 95. Entrevista com o espírito perturbador da rua de Noyers. Evocação. Que quereis para me chamar? Quereis que vos apedreje? Então se veria um lindo salve-se quem puder, malgrado vosso ar de bravura. Então, evocado o espírito, né? Então, vamos evocar para ver quais as ideias que ele traz. E ele já começa. Vocês querem que eu jogue pedra em vocês? Se eu começar a jogar pedra em vocês, vocês vão todos sair correndo. Provavelmente isso ia acontecer mesmo. Há muitos anos, numa reunião mediúnica, ainda na casinha, bastantes anos atrás, o médium ficou um pouco mais agitado e ele se deslocou para trás. Atrás dele tinha um passista. Esse passista foi um pouco mais atrás, bateu na janela, a janela se abriu e fez um estrondo. Tem gente que até hoje não voltou no centro depois dessa experiência. Então, a brincadeira que o espírito diz aqui é muito possível de acontecer. Diante de um efeito físico, as pessoas temem e fogem. 2. Ainda que nos atirasseis pedras aqui, isso não nos amedrontaria. E pedimos mesmo, positivamente, que as arremesse. Aqui não poderia, talvez. Tendes um guardião que vela bem sobre vós. Então, aquilo. O espírito, ele não pode fazer tudo o que ele deseja, só aquilo que é permitido. Então, dentro de uma reunião mediúnica, como é o caso aqui, existe toda uma equipe espiritual que vai limitar a ação do espírito. Ele só vai fazer aquilo que for permitido. Nesse caso, não vai ser permitido que ele taque pedra nos participantes, né? Na rua de Noyers, havia uma pessoa que te servia de auxiliar para facilitar as más voltas que pregavas nos habitantes da casa? Certamente, encontrei um bom instrumento, e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para impedir-me, porque sou alegre e amo, às vezes, me divertir. Como eu disse, sem o médium de efeito físico, nada pode acontecer. É preciso que haja o médium para que exista o fenômeno. O espírito não consegue fazer nada sozinho. 4. Qual foi a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. 5. Era sem o saber que te servia de auxiliar? Oh, sim, pobre moça, era a mais amedrontada. Como eu disse, a pessoa às vezes nem sabe que é médium, mas o espírito percebe e utiliza do fluido dela. 6. Agias com um fim hostil? Não tinha nenhum fim hostil, mas os homens que se apoderam de tudo o farão tornar em sua vantagem. Então, ele estava só brincando com a família. 7. Que entendes por isso? Não te compreendemos. Procurava divertir-me, mas vós estudareis a coisa e tereis um fato a mais para mostrar que existimos. Então, veja bem, ele estava ali só brincando. Mas ele percebe que com o estudo, o acompanhamento, a busca de respostas em relação àquele fenômeno, vai trazer conhecimento. Por isso que ele diz, os homens vão se utilizar das minhas brincadeiras. Ele acaba sendo um objeto para que outros aprendam, evoluam e possam ter a certeza da existência de espíritos. 8. Dizes que não tinhas finalidade hostil. Entretanto, quebrastes todos os vidros do apartamento. Causastes, assim, um prejuízo real. É um detalhe. Para ele ainda era uma brincadeira. 9. Onde procuraste os objetos que lançaste? São bastante comuns. Encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Como eu disse na aula anterior, nada se cria. Então ele não criou uma pedra para tirá-la. Ele foi buscá-la no jardim, impregnou-a com o fluido, fez com que ela obedecesse seu pensamento. Então, o fluido dele e o fluido da médium, né, que era criado. 10. Encontrou-os todos ou fabricaste alguns?
Não criei nada, nada compus. Então ele reafirma que não é possível criar. Não? 11. Se não os tivesse encontrado, terias podido fabricá-los? Teria sido mais difícil, mas, a rigor, misturam-se as matérias e isso faz um todo qualquer. Bom, aqui ele diz que, com o conhecimento do fluido cósmico universal, nós podemos fazer qualquer coisa, desde que tenhamos o conhecimento. Então, para ele, é possível, é difícil, porque ainda não tem o conhecimento ou a capacidade para isso. 12. Agora, diga-nos como os lançou. Isso é mais difícil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica da jovem, junto à minha menos material. Nós dois pudemos transportar assim essas diversas matérias. Então, fluido da jovem, fluido dele, pensamentos. 13. Penso que gostarias de nos dar algumas informações sobre tua pessoa. Dize-nos, pois, de início, se faz muito tempo que morreste. Faz bastante tempo. Há bem 50 anos. 14. Que eras quando vivias? Pouca coisa de bom. Recolhi objetos nas ruas deste bairro e me diziam, por vezes, tolices, porque gostava muito de licor vermelho do bom homem Noé. Por isso, queria fazê-los todos fugirem. Fosse tu mesmo, e de plena vontade, quem respondeu nossas perguntas? Tinha um instrutor. Qual é esse instrutor? Vosso bom rei Luís. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que pareceram ultrapassar a capacidade deste espírito, pelo fundo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Não há nada, pois, a admirar pelo fato de ter sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar esta ocasião para nos dar uma instrução. Este é um fato muito comum, mas uma particularidade a ser notada nesta circunstância, de vez que a influência de outro espírito se faz sentir na própria escrita. As respostas nas quais interviu são mais regulares, mais fluentes. A do trapaceiro é angulosa, grosseira, irregular, frequentemente pouco legível e tem em tudo outro caráter. Então, a experiência era para a nossa evolução, por isso ela foi secundada por um espírito superior. Então, 17. Que fazes tu agora? Te ocupas com teu futuro? Não, ainda. Eu erro. Pensa-se tão pouco em mim sobre a terra que ninguém ora por mim, porque não sou ajudado, não trabalho. Interessante isso, né? A pessoa se sente abandonada e ela tem uma espécie de depressão. Então, não faz nada de bom. Fica criando problemas, né? Como é arremessar pedras dentro de um ambiente, quebrar vidraças. Ele fica arrumando problemas porque se sente assim, abandonado. Nota. Ver-se-á mais tarde o quanto se pode contribuir para o adiantamento e o alívio de espíritos inferiores, pela prece e conselhos. 18. Qual era seu nome quando vivo? Janete. Janete. Muito bem, Janete. Oraremos por ti. Diga-nos se nossa evocação te causou prazer ou contrariedade. Antes prazer, porque sois bons, alegres, viventes, embora um pouco austeros. Pouco importa, me escutastes e estou contente. Então você vê, numa reunião mediúnica, um espírito inferior que sofre com depressão porque se sente abandonado e sozinho, ele pode ser ajudado. Então, no final, a oração que vai ser feita em benefício dele vai lhe trazer alívio. E permitir que ele veja que pessoas realmente se importam com eles. Porque todos nós temos famílias num plano espiritual. Não vamos desencarnar e ficar sozinhos.
Há espíritos que reencarnaram conosco e conviveram conosco nessa vida, desencarnaram antes de nós, estão lá, nos esperando. Há outros que nem reencarnaram conosco, mas que fazem parte da nossa família e nos aguardam para nos acolher, para nos auxiliar. Mas é preciso estar em sintonia com eles. Por isso a prece vai ajudá-lo e vai ajudar, como ajuda a muitos nas reuniões mediúnicas. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, vamos falar sobre fenômeno de transporte, o item 96. Vamos à prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, vamos nos aprofundando sobre os conhecimentos dessa natureza invisível que é o mundo espiritual, na certeza da proteção, da justiça e da misericórdia do Pai, que nos permite o aprendizado, que nos permite valorizar a vida e as oportunidades que temos de fazer o bem àqueles que conosco caminham. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.